na nossa aula de arte de hoje vamos falar sobre a música em nossa vida. Temos como objetivos conhecer a origem e os primeiros instrumentos musicais. A música em nossa vida. Como você já viu, a música está presente nas sociedades humanas há milhares de anos. As primeiras expressões musicais eram feitas com a utilização do próprio corpo, como a voz e as palmas, né? Então, a música, né, está presente há muito tempo na nossa vida, né? O nosso corpo mesmo pode produzir alguns sons, como bater palma, né? A nossa voz também. Os primeiros instrumentos musicais. Ao longo do tempo, os seres humanos começaram a construir instrumentos musicais. Esses primeiros instrumentos eram feitos com ossos de animais, cordas, peles de animais e troncos ocos. Então, a gente está vendo aqui a flauta, que é um dos instrumentos mais antigos, né, da música. Ela é feita de ossos, né? Então, os primeiros instrumentos musicais eram feitos de ossos, peles de animais, de troncos, né? Cordas. Em determinadas sociedades, ainda encontramos exemplares destes instrumentos rústicos. É o caso do tambor de fenda congolês, feito com um tronco oco de árvore. Então, aqui a gente tem um tambor, né, que ele é um instrumento também muito antigo, mas que ainda se usa. Outro instrumento que mantém vínculo com os períodos mais remotos da história da humanidade é o arco musical, feito com um arco de madeira tensionado com uma corda que o músico toca com a boca. É o instrumento de corda mais antigo que se conhece. Então, esse é um instrumento de corda mais antigo que já foi inventado pelo homem, certo? Um instrumento com uma corda esticada em um arco, né? Percebe? Parece uma baladeira, né? Como os instrumentos produzem os sons? Desde que começou a fazer música, o ser humano vem inventando instrumentos musicais. Hoje em dia existe uma grande variedade de instrumentos, cada um deles com um som diferente. A diversidade de sons produzida pelos instrumentos está relacionada ao modo como eles emitem sons. Por isso, podemos agrupar os instrumentos de acordo com o seu funcionamento. Observe. Aqui a gente tem exemplos de alguns instrumentos de sopro, né? Podem ser de madeira, né? Como esses aqui, tem a flauta. Podem ser de metal, né? Esses aqui, o saxofone, né? Trompete. Instrumento de percussão. Alguns têm um corpo sólido que vibra quando é tocado. Então, esse é o reco-reco, certo? Que ele vibra quando ele é tocado. Outros têm uma membrana elástica que vibra ao ser percutida, né? Então, o tipo de membrana e o formato dos tambores determinam seus sons. Instrumento de corda. As cordas podem ser dedilhadas, né? A gente tá vendo aí violão, né? Um tipo de violão aí. Percutidas, né? A gente tá vendo aí um piano ou um teclado. Friccionadas, a gente está vendo aí um violino. Os eletrofones. Existem também instrumentos elétricos chamados eletrofones. Esses instrumentos, como pianos elétricos e sintetizadores, produzem sons utilizando a eletricidade. Então, né, a gente está vendo aqui um sintetizador, que também é um instrumento musical, um instrumento elétrico, certo? Eles produzem som utilizando a energia. A nossa aula de arte era essa. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, a origem dos instrumentos musicais, os primeiros instrumentos musicais, de que eram feitos, né? Também aprendemos um pouco sobre os instrumentos mais antigos, também sobre os sons de cada instrumento, né? A gente viu que existe o instrumento de sopro, o instrumento de percussão, instrumento de corda e os eletrofones, que esses são antigos, né? Espero que vocês tenham gostado e até mais.